Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, ouvintes das Santas e Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e este é o programa Um Bereano em Ação. Nessa noite nós temos aqui um convidado especial, estamos aqui num estilo podcast, vamos ter um bate-papo muito interessante, muito proveitoso. Pastor, amigo, irmão em Cristo Jesus, marido de uma só mulher, fiel companheiro de longas datas, pastor Marcos, que já irá se apresentar daqui a pouquinho aqui para vocês. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer nessa noite, através da vida do pastor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar poderosamente aos nossos corações. Então você que já recebeu aí esse link aí, não esqueça de compartilhar, curtir. Vou pedir para o Nani também colocar o endereço do nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulga para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Lembrando que o nosso conteúdo é sempre um conteúdo cristão, não é nada de novo, é somente Bíblia, mas algo inspirado pelo divino e precioso Espírito Santo de Deus. Então, sem perca de tempo, eu quero já orar com você e convidar você que porta a sua Bíblia aí, bereano, bereana, Bíblia, papel, caneta. Hoje nós iremos discorrer acerca de Filipenses. É o tema hoje, bem bacana, daqui a pouco o pastor Marcos já vai se apresentar, e nós vamos orar aqui e deixar Deus trabalhar e operar em nosso meio. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, é no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado, Jesus o Cristo, que uma vez mais, ó Pai, nos colocamos diante da tua santa, bendita e gloriosa presença, através da oração. Pedindo perdão, em primeiro lugar, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, fraquezas, transgressões e iniquidades, e louvamos e glorificamos ao teu nome por essa riquíssima e preciosa oportunidade de uma vez mais. Estamos aqui para falarmos um pouco da tua palavra, para aprendermos um pouco mais com o divino e precioso Espírito Santo. Por isso, meu Deus, meu Pai, vem nos ajudar. Vem nos capacitar, vem nos fortalecer, repreende todo o mal, toda a barreira, todo pensamento contrário, todo pensamento oscilante, variante, duvidoso, incrédulo, mundano, profano, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, tudo aquilo que vem tentando roubar ou minar a nossa fé, a nossa atenção, a nossa concentração, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, vai visitando os teus servos, vai visitando as tuas servas, aqueles que já estão presentes conosco ao vivo, aqueles que irão assistir posteriormente. Entra com a providência, entra com a provisão, toma o controle, toma a direção, que tudo seja tão somente para louvar, glorificar, bendizer e exaltar o teu santo nome. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero aqui passar a palavra para o meu irmão e amigo, pastor Marcos, se apresentar, para que os nossos amigos, nossos irmãos conheçam um pouco mais aí do pastor. Paz do Senhor, pastor Marcos, seja bem-vindo, uma boa noite. Paz do Senhor Jesus, pastor Rômulo. Fico muito feliz de estar aqui nessa programação maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Amém. Por essa rica oportunidade de receber esse convite honroso. Que bênção. Estar aqui com o senhor aqui para participar e estar propagando esse evangelho maravilhoso. Já aproveitando o ensejo, quero também mandar um forte abraço, um beijo para minha esposa que está me assistindo, e a todos os internautas que estão aí ligados e conectados para ouvir uma palavra de reflexão, para que nós possamos meditar e se alimentar do que o Senhor Jesus tem para nos dar aqui nesta noite, para a glória de Deus. Amém, pastor Marcos. Se apresenta aí, pastor, para a pessoa conhecer acerca do pastor, na verdade, onde o senhor congrega. Então, na verdade, estamos ali congregando juntamente nosso pastor regional, o pastor Reginaldo Cavalcante, da Assembleia de Deus do Ministério do Ferreira. E nós estamos ali como auxiliar o nosso pastor Idevalter, que está ali na congregação do Parque Europa, nas mediações ali da região do Guarapiranga. E graças a Deus estamos servindo ao Senhor ali com alegria
e o nome do Senhor ter sido glorificado para a glória de Deus. Maravilha, que benção, pastor. Já chegou um pessoal aqui conosco aqui. A missionária Maria Neucione já está conosco. Que Glória a benção. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Também a irmã Isabel Fraga, lá da Bahia, pastor. Que maravilha, Fraga, lá hein? da Bahia. Gabriel, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Carlos Miasa, agora sei que é o senhor, hein, pastorzão? Deus abençoe, pastor, seja muito bem-vindo. Creio que a missionária irmã André deve estar por aí também. Minha esposa ali, Érica Modesto. Também? É. Glória, dá uma saudação a ela aí também. Minha esposa. Seja muito E o bem-vindo, Gabriel, irmã né? O Érica. Gabrielzinho é o herdeiro. Eita, Glória, tá em casa então, é o filho. Tá todo mundo maravilha. conectado lá. Bênção, sejam Glória a bem-vindos. Deus. É uma honra ter vocês conosco aqui. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente. Glória a Deus. Sem perca de tempo, pastor. Vamos lá. Aquilo que Deus colocou no seu coração, deixa Deus te usar e que o Espírito Santo te use com autoridade e poder. E graça. Amém. Pastor Romulo, esses dias eu estava muito assim, meditando bastante nessa mensagem, até porque eu li essa carta e estudei um pouco. E eu achei muito interessante a carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo de número 2. Certo. E o versículo 25 que está escrito assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão. É de umas cartas riquíssimas que Paulo escreve quando estava encarcerado. O que me chama a atenção é que Filipos era uma colônia romana governada pelas leis romanas e sujeita ao governante romano. Então era uma pequena Roma no meio da cultura grega, da mesma forma que a igreja é uma colônia celestial na terra. Aleluia. Se a gente observar em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, apóstolo Paulo vai dizer: mas a nossa pátria está nos céus, Aleluia. de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, pátria, ela significa cidadania. Então, a cidade, pastor Romulo, ela recebeu esse nome do rei Felipe da Macedônia, que tirou dos Trácios, ou seja, na região da Europa. Então, a cidade era conhecida por suas minas de ouro, de prata, e bem como por sua lavoura, porque tinha um solo fértil. Então, em sua segunda viagem missionária, Paulo fundou em Filipos a primeira igreja da Europa, para você ter uma ideia. Como o apóstolo Paulo trabalhou na igreja, trabalhou para o Senhor. E a igreja de Filipos soubera da prisão domiciliar de Paulo e queria enviar para ajuda para ele. E enviou Epafrodito a Roma como oferta para o necessitado apóstolo. Então, em geral, a viagem de Filipos a Roma, que ministrou ali muito ali, tanto a Paulo como que ele ficou doente. Então, observe bem que nesse interim, a igreja de Filipos é que mantinha, é que sustentava o apóstolo Paulo. E interessante que no versículo 25 que a gente leu, ele fala: julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Eu posso abrir um parênteses aqui. A gente vai ver nesse versículo, o Paulo ele vai falar: meu irmão, cooperador.
E a gente vê que dentro dessa carta de Filipos, o tema dessa carta-chave, é alegria. Por mais que Paulo estava preso, mas a chave da carta aqui é alegria. Aleluia. Até porque Paulo estava esperando a sua iminente condenação, mas essa alegria que Paulo expressa é a volta do Senhor Jesus. Paulo estava na expectativa de que o Senhor viesse a buscá-lo. Até, no entanto, a gente vai observar que ele está dizendo aqui, capítulo 1, versículo 6, vamos para a Bíblia. Ele está dizendo assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Glória a Deus. E observamos que, dentro desse contexto, a gente observa que Paulo fala muitas vezes em lembrar e pensar. Então nós vamos poder aqui resumir o tema desse relato com a mente semelhante a de Cristo, que traz alegria para o cristão. Pastor Rômulo, a gente está aqui nesse bate-papo espiritual, e a gente vai ver que, adiantando um pouco aqui, porque essa carta ela é riquíssima. Com certeza. Ela é riquíssima. Porque Paulo aqui, ele vai falar de humildade. Ele fala de humildade porque Paulo nessa carta, ele vai abrindo o seu coração, e abrindo a sua intimidade para a igreja de Filipos. Então a humildade, ela traz paz, ela traz alegria. Uma pessoa humilde é totalmente ausente de soberba, de arrogância, de presunção. Que isso atrapalha a vida de um ser humano, de um cristão. E a gente vai ver que dentro da palavra de Deus, lá em Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando Paulo ele vai escrevendo esta carta, Paulo ele vai apresentar aqui, ele vai apresentar 4 exemplos para que nós consigamos ter uma mente submissa. Primeiro, ele vai mencionar aqui, ele vai mencionar Cristo. Aleluia. Ele menciona Cristo. Ô pastor, dentro dessa sua colocação, é muito importante a gente pontuar, Sim. fazer uma pontuação para o senhor da sequência, o ambiente que ele se encontrava e o cenário que ele se encontrava. Você vê que a epístola de Filipenses, ela é uma das 4 epístolas da prisão. Então observe que quando nós falamos de prisão, é um ambiente de revolta, Tenebroso. é um ambiente de ódio, é um ambiente de maldade, é um ambiente de malícia, é um ambiente de ódio, de vingança. Eu costumo dizer no curso de capelania que o quartel-general de Satanás não é a África. Lembrando que a África é um país. Existem vários países da África. A África é um continente africano com muitos países. Eu costumo dizer que o quartel-general de Satanás não é a Índia, onde tem mais de 22 milhões de deuses. Não é. Eu costumo dizer que o quartel-general de Satanás é o cárcere, é a cadeia. Porque 12 horas do dia e 12 horas da noite, o ambiente é tenebroso. E nós sabemos bem do que nós estamos dizendo aqui acerca desse assunto. Então observe, é nesse cenário, nesse ambiente. E aí vou um pouco mais além. Nos dias atuais, vamos colocar assim, falar um português claro aqui, bem simples. O cárcere hoje é uma mamão. Pastor Wellington chegando conosco aqui, ó. Pastor Wellington Lacerda também, resgatado lá, Mansal do Pecado, Benção. servo do Deus vivo, fazia parte da facção, hoje é pastor, Que benção, servo hein? de Deus, está aqui conosco aqui também, em nome de Jesus. Então, o ambiente naquela época era totalmente diferente. Hoje é uma mamão, a gente pode dizer assim, porque tem água, tem luz, tem alimentação na hora certa, ainda que seja ducha gelada, mas tem. Mas o ambiente em que Paulo se encontrava
encontrava escrevendo essa carta, como o pastor bem mencionou, que é chamada de a Carta da Alegria, ele está num cenário que o mesmo local onde ele defecava, onde ele urinava, era onde ele dormia e ele se alimentava quando a alimentação era provida para ele. Porque naquela época, a alimentação ela não era servida, que nem hoje que a gente tem aqui a situação, né, do cárcere, chega boy, tá, aquela coisa. Não, eles tinham que ter pessoas para prover o alimento, senão morrer de fome. Então o cenário, o ambiente que ele se encontrava era totalmente caótico, era totalmente tenebroso, usando as palavras que o senhor colocou, sem dizer a opressão maligna, satânica e diabólica, porque Paulo, ele era uma bomba atômica na mão do Senhor para pregar o evangelho. E ele já não era mais aquele jovenzinho. Não era mais. E o que eu entendo aqui, que eu quero fazer a conexão, por isso que eu pedi para poder colocar essa colocação. Porque independente da situação, glória a Deus, independente do local, independente da circunstância, porque a paz que excede todo entendimento, ela não é ausência de luta, ela não é ausência de tribulação, ausência de problema. A paz é aquela que mesmo diante da luta, da tribulação, do ambiente como o apóstolo Paulo se encontrava, ela sobrepuja, ela é superior, ela excede ao ponto de ele nos dar, né, essa carta tão maravilhosa que hoje chega até as nossas mãos e muitas das vezes nós, nos dias atuais, com todos esses recursos no século XXI, reclamamos, deixamos de fazer por causa disso, por causa daquilo outro. E o Paulo, preso nesse cenário, nesse ambiente, ele exalta Cristo, ele fortalece, ele manda uma mensagem de fé, ele manda uma mensagem de amor, ele manda uma mensagem de esperança. Exatamente. Muito bom, porque a gente vai ver que dentro dessa carta, Paulo ele vai apresentando 4 exemplos aqui. Quais seriam eles, pastor? O primeiro aqui foi Cristo. Né? Ele destaca aqui como modelo de renúncia, de entrega, porque Paulo ele vai escrever em Filipenses no capítulo 2, ele vai falar assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. A palavra usurpação significa que auto de tomar posse, de assumir indevidamente aquilo que pertence a outra pessoa. Usurpar, né? Usurpar. Então, usurpação seria igual a Deus, mas se a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Então, Paulo menciona Cristo em primeiro lugar, como primeiro modelo, né? Trazendo que ele se esvazia, ele abre mão dos seus atributos para mostrar a humildade. Tem que ser humilde. Mas por que ser humilde? Porque, por mais que a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja generosa, era uma igreja de mão aberta. Mesmo sendo composta por grande parte de gentios, né? Você está entendendo? Ela sustentava Paulo, entendeu? Na prisão. Sim. Paulo ficou um bom tempo lá em Coríntios, poderia Coríntios sustentar Paulo, mas Paulo enfrentou muitos problemas em Coríntios. E Filipos, a igreja de Filipos, que vai mantê-lo, sustentá-lo, Paulo. Aí Paulo aqui no capítulo 2, no versículo 14, está dizendo assim, fazem todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Por quê? Paulo está falando isso. Porque por mais que a igreja de Filipos, ela era uma igreja generosa, mão aberta, e tinha uma visão missionária, só que estava tendo um problema. Existiam problemas, que é uma realidade, né? A igreja perfeita só no céu. Porque, na verdade, ele estava dizendo assim, fazer todas as coisas sem murmurações e contenda, porque estava havendo um clima de presunção, de competição. Olha só isso, um clima de competição, de presunção, de soberba. Então, havia esse clima, e Paulo, ele estava dizendo, tinha pessoas murmurando, e Paulo entra dizendo para fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Então, Paulo ele vai dando esse modelo de Cristo, e depois ele dá o modelo dele mesmo. E você vê quando ele fala de Cristo aí, que ele fala que haja o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento? Você observa, o sentimento do Pai. Texto áureo, ao meu ver, né? Não sei se o pastor pensa assim, mas o texto áureo, a espinha dorsal da Bíblia para mim, é João 3,16. Porque Deus
amou. Amor. Então, o sentimento do pai, ó, amor. Amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o filho. Aí o sentimento do filho, João, Evangelho, capítulo de número 13, versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, ele vai dizer, um novo mandamento ele ratifica, vos dou, que ameis uns aos outros, que ninguém tem maior amor do que esse, é o que ele fala, ó, de dar a sua vida pelos seus amigos. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamareis amigos, quando? Se fizerdes o que eu vos mando. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Qual o sentimento de Cristo? Amor. Então o que estava faltando ali? O amor. Amor. E quando falta o amor, entra o que o irmão falou aí, disputa, entra arrogância, entra soberba, entra contenda. Então ele tá, você vê, é muito interessante esse ponto que Mas você colocou, é o que a gente apontando para Cristo, então, né? mas é o que a gente está vivendo hoje. Verdade. É o que a gente está vivendo hoje, uma competição. Ó, Paulo, o pastor Ed fez uma colocação aqui, ó. Paulo é um grande exemplo para as nossas vidas. Hoje no Evangelho, Paulo nos ensina como devemos caminhar hoje e suportar as lutas. É isso aí. Então a gente está vivendo uma disputa, umas rixas nas tribunas que não está. Um prega, outro desprega. Você tá entendendo? Não está dentro da Bíblia. Então Paulo ele vai dando um exemplo de Cristo, porque ele dando um exemplo de Cristo, porque havia uma desunião dentro da igreja. Havia uma desunião dentro da igreja. E a mente submissa é aquela que tem humildade. Amém. Tá? Então a humildade não é pensar em nós mesmos, tá? Como inferiores, mas apenas não pensar em nós mesmos de forma alguma. Temos que pensar nos nossos irmãos. Né? E não é fácil, hein, pastor? Não é fácil. Então Paulo ele aponta para a atitude de Cristo, tá? Antes de sua encarnação. Então o Paulo ele vai dando exemplo de Cristo porque ele está dizendo assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória. Aleluia. Mas Glória por humildade. Deus. E cada um considere Meu Deus, isso é profundo. os outros superiores a si mesmo. Então eu tenho que considerar meu irmão superior a mim mesmo. Mais do que eu. Ou seja, ele está dizendo que a gente tem que ser humilde, irmão. É isso mesmo. É humilde. É isso mesmo. Provérbios 15:33, o sábio Salomão ele vai dizer assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Olha para você ver. E quanto mais perto de Deus, mais humilde você fica. Verdade. Tem pessoas que acham que mais perto de Deus, mais arrogante ele fica. Meu Deus. Está distante. Porque a humildade deveria ser comum nas nossas igrejas. E não é. Infelizmente, não é. É uma realidade, né? Então Paulo ele vai dar o primeiro ele dá exemplo de Cristo. O segundo Cristo, ele vai dar para ele mesmo. Segundo o modelo padrão que Paulo coloca aqui para a igreja, ele vai colocar ele mesmo. Aleluia. Ele vai colocar ele mesmo. É interessante porque Paulo ele coloca uma mente sincera que leva à submissão. Então vivemos para os outros quando tentamos viver para Cristo. Como isso foi verdade na vida de Paulo? O segredo disso. Permitir que Deus opere em você. Então a humildade e a dedicação vem do interior pelo poder do Espírito. Aleluia. Então a carne, pastor Rômulo, não pode desenvolver essas atitudes. Deus usa a palavra. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e versículo 13... sobre isso também pregamos, não como palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia. Então a gente precisa ter essa mente submissa de a gente ser humilde e saber que Cristo tem o maior grande exemplo de humildade. Louvado seja Deus. É interessante também, né, que você vê que aqui nessa carta, como eu já pontuei outrora, Paulo já não era tão jovem, ele já estava na sua idade caminhando já para o final do seu ministério e caminhando aí para o final da sua vida, né, também.
E que coisa interessante que em 1 Coríntios ele escreve no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores. Olha que coisa interessante, como eu sou de Cristo. Aí uma outra carta da prisão, que é a carta de Efésios, olha isso que interessante, essa conexão, pastor. A outra carta da prisão em Efésios, capítulo 5, voltando aqui, ó, no versículo 2, após ele passar todas essas lutas, tribulações, falsos irmãos, naufrágios, açoites, todas as... Aí olha o que ele vai dizer, ó, capítulo 5, verso 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o que ele está dizendo? No começo, no auge do seu ministério, ali no vigor, na sua virilidade, no seu melhor momento, quando tudo estava dando certo, aquela disposição, ele fala, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo, mas agora não. Em ditosa velhice ele fala assim, olha, sede imitadores de Deus. Olha para Deus. Olha para Cristo. E aí o que nós aprendemos hoje? Eu vejo, não sei se eu tenho conhecimento dessa informação, mas no ano retrasado nós tivemos o censo. Por conta, ela teve um atraso por conta da pandemia. E o recenseador, ele teve lá onde nós moramos lá. E aí ele veio conversar comigo, né? Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fiz uma pergunta, ele falou assim, você pertence a alguma religião? Eu falei assim, quais as opções? Aí ele pegou e falou, foi citando lá, né? O espiritismo, foi citando as religiões afro, citou o catolicismo, citou o protestantismo, e aí, para minha surpresa, pastor Marcos, ele citou os desigrejados. E aí eu parei, pensei e raciocinei. Bom, o censo, ele é feito a cada 10 anos. Certo. Então, se nos últimos 10 anos para cá, os recenseadores que vão nos lares, né, em todo o país é feito esse censo. O que eles enxergaram? E isso é no geral. Não, eu era da igreja, não sou mais. Eu era não sou mais. Eu era ao ponto, pastor Marcos, de pessoas agora ser uma classe dos desigrejados. E aí, com todo respeito, eu sei que tem muitas pessoas que são feridas, eu não quero aqui entrar no mérito da situação da pessoa não estar participando do corpo eclesiástico, que está ali membrada, independente de denominação ou placa. Eu estou dizendo no sentido que a igreja é do Senhor. Então observe, e aí o que o escritor aos Hebreus fala? E nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. E no versículo 2 ele fala assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, como Paulo fala aí, desprezou a afronta, por quê? Por amor a mim e a você. Então se você não consegue olhar para o homem, se você não consegue, e olha que ainda tem os bons testemunhos, e olha que ainda tem os remanescentes, então faz uma coisa, olha para Jesus, é o que Paulo inicia aí. Exatamente. Olha para Cristo. Cristo, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Cristo, ele não foi aniquilado, ele se aniquilou. Observe, então você vai vendo ali, e ele, olha que coisa linda, ele deixa o esplendor da glória. Ele não vem como um doutor da lei. Não vem. Ele não vem como um sacerdote, embora o fosse. Ele não vem como um rei, embora o fosse. Ele vem como escravo. A palavra escravo no verbo no grego ali, pastor, é doulos. Doulos é escravo. O rei que se fez escravo. Motivado por um sentimento que é amor. Quer dizer, então, se eu não consigo olhar para os bons testemunhos, então Paulo está dizendo, então se você não consegue olhar para mim, olha para Cristo. Olha, por exemplo, de Cristo que deixou o esplendor da sua glória, assumiu a figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, de maneira que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra. Coisa linda. Há uma grande lição, coisa né? Linda. Há uma grande lição. Aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. Foi como Cristo se humilhou e Deus exaltou soberanamente. Glória então, Paulo ele já vai dando um terceiro exemplo aqui do terceiro obreiro, que ele vai falar na carta aqui, da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 19, ele vai dar o exemplo de Timóteo. Aleluia. Desse filho jovem, na fé, né? Desse jovem abençoado, que é filho na fé, como o senhor acabou de falar. Então, a gente vê que Paulo, ele encoraja esse jovem, o Timóteo, né, para uma grande obra, né, de pastorear a igreja, de cuidar do rebanho do Senhor. E Timóteo novo,
né? Paulo conhecia a família de Timóteo, como era Evódia, Lídia. Lídia, e aí você vai vendo que Eunice, né? Eunice. Perdão. E aí você vai vendo que Paulo tinha uma conexão muito forte com essa família. O pai era grego e seguia outros caminhos, mas amém. Mas a gente vê que Timóteo, ele tinha um apreço, um carinho, né? E ele cita esse terceiro obreiro como digno de ser observado. Um exemplo, né? Ou seja, mais ou menos dizendo, tem os bons testemunhos, né, pastor? Claro. Tem os bons exemplos, né? Claro, e aí você vê que esse jovem desanimado, ele estava desanimado, e Paulo, ele vai dar uma injeção de ânimo Pra motivar ele. para ele se levantar. E aí a gente vai ver lá em 1 Timóteo, que Quando o senhor vai vendo aí, pastor, o pastor está participando conosco aqui. Você falando em confirmação a Paulo, motivava seus irmãos. Hoje temos que motivar nossos irmãos na obra, a não desanimar e querer criticar. Ou seja, obrigado, pastor Edson, pela participação aí, viu? Pode seguir, pastor. Aí Paulo vai falar assim para Timóteo, vai falar assim: por este motivo te exorto, que desperte. Onde é que tá aí, pastor? Segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1 e o versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Pode ler. Aí vai, por esse motivo eu te exorto que desperte o dom Aleluia. de Deus que há em ti, Oh, glória. pela imposição das minhas mãos. Oh, aleluia. Então, esse despertar, na verdade, é como soprar uma brasa que está quase se apagando. Meu Deus. E ela reviver, Aleluia. ela se reacender. Graças a Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, se reacende, meu irmão. Não que Timóteo estava já se desviando, não. Mas ele precisava dar reacender. Então, Paulo, ele dá esse encorajamento para Timóteo e fala: porque Deus não deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Muito forte. Profundo demais, hein, pastor? Muito profundo, e nos dias atuais é a mesma coisa assim. É mais fácil a pessoa criticar, apontar, ou às vezes, como eu costumo dizer aqui, pastor, que é a síndrome do Adão. Que, né, quando Deus questiona Adão, Sim. ele joga para Eva, e aí Eva pega rapidamente e já joga para a serpente. Assim depois Saul, mesma coisa, quando é questionado e indagado por Samuel, ele joga para os soldados. E assim muitas pessoas vão trazendo desculpa, na realidade, em vez de ela reconhecer, não, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou abatido, porque é um ciclo da vida, pastor. Nós não somos super crentes, nós não somos super homens, mulheres maravilhas, homens de aço, nós somos seres humanos, pó, barro e cinza, comedores de arroz e feijão, complexos, cheios de dilemas, de crises existenciais, emocionais, psicológicas, financeiras, ministeriais, os problemas, as lutas, as adversidades. E o que acontece? É por isso que aí eu lembro do que Jesus falou: melhor ser dois. Porque um fortalece o outro, um ajuda o outro. Exatamente. Mas hoje em dia, pastor, eu faço uma pergunta para o senhor, eu gostaria que o senhor fosse bem franco e sincero, como o senhor é meu amigo, e eu tenho certeza que o senhor não vai hesitar e não vai fugir dessa pergunta. Não vou. Com toda a franqueza e com toda a clareza, pastor, o senhor tem uma pessoa da sua confiança, de repente, que o senhor vai chegar e vai poder abrir determinado assunto da sua vida particular, seja ela de âmbito ministerial, seja de âmbito relacionamento conjugal, familiar, o senhor tem uma pessoa da sua confiança, que o senhor pode dar sua inteireza de confiança, que o senhor chega, que o senhor sabe que vai falar ali, e ali vai ficar, ou como Paulo aí tinha Timóteo, como Paulo depois caminhou com Silas, e como sempre Moisés tinha Josué, Elias tinha Eliseu. O senhor tem, pastor, com toda a clareza? Não tenho. Claro que eu tenho minha esposa, não, mas isso assim. Cônjuge, assim, a parte fora. Não tenho. O senhor vê, pastor. Eu não tenho. Entendeu, pastor? O senhor vê que eu não tenho. Acaba sendo uma espécie até mesmo de um cristianismo meio que hipócrita, né, pastor? Hipócrita. Porque você imagina, você não consegue ter aquela confiança. E da mesma forma aqui também. Eu também da mesma forma. Então você observa que e aonde a sobrecarga vem pelos pastores, por exemplo, o pastor Carmo Amaro, que o senhor conhece, ele tem um trabalho que chama-se Ministério Propaco, que é de aconselhamento para pastores, líderes e obreiros. E aí vem aquela sobrecarga que acaba tumultuando, carregando, chega um momento não tem limite, e as pessoas não têm essa válvula de escape, e acabam até mesmo
tirando a própria vida. Você vê que o alto índice de suicídio no meio evangélico hoje é muito alto, é muito grande. Muito grande. Por quê? Justamente por isso. E você vê, e Paulo está aconselhando, Tá aconselhando. está nos dando essa direção. Paulo tá dando um encorajamento, um empurrão. Tá dando, fala, ó, se desperte, meu irmão. Porque o próprio Esperto. Paulo vai dizer também, né? Quem é que não se enfraqueça, que eu também não me enfraqueça. Sim. Porque passa por um momento também, né? Eu costumo comparar o nosso ministério, pastor, como as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Tem momento que você está na primavera, só flores. Tem momento que você está no verão, quente, fervoroso. Mas tem momento que você está no outono. Os ventos vêm. E tem momento que você está no inverno, gelado. Gelado. E ali você precisa do quê? De uma palavra amiga, Sim. de uma palavra de ânimo, Sim. de uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. Não que venha encobertar ou que venha mascarar qualquer tipo de falha, porque nós erramos e falhamos, mas que venha ali nos confrontar, mas olha, eu sou seu amigo, olha, eu sou seu irmão, eu sou seu companheiro. E você vê que Paulo tinha alguns companheiros, como foi na carta que ele manda Epafrodito, Sim. e agora ele está falando sobre o seu filho na fé, Seu Timóteo. filho na fé, Timóteo. É. Então, Ó, o Carlos está falando aqui também, o pastor, ó. Temos que ajudar nossos pastores, não são homens de ferro, são carne e osso, e precisam também de ajuda e apoio. Obrigado, pastor Carlos, pela participação. abençoe. Está correto. pastor Rômulo, agora, Paulo, dentro dessa carta aqui, é aqui que eu quero destrinchar um pouco. Dá lugar, pra pastor. gente, pra Deixa gente, eu te usar. O quarto obreiro, Aleluia. que Paulo cita o quarto obreiro, Uhum. digno de referência, Epafrodito. Aleluia. Epafrodito, que no hebraico significa generoso, amável, Glória a Deus. gracioso. Epafrodito. E interessante que Epafrodito, a igreja de Filipos, ela envia Epafrodito para visitar Paulo, que estava preso. Sim. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles. Glória a Deus. Quando você manda uma carta para um preso, não é uma É alegria? uma visita. Não é uma É alegria? uma visita. Oxa vida. É uma alegria quando Meu você irmão. manda. Agora, a igreja de Filipos envia Epafrodito. Epafrodito sai de Filipos, vai até Roma, que mais ou menos 1.200 quilômetros, meu irmão. E lembrando que não era tão fácil como é hoje a Não é no tempo antigo. o deslocamento, né? O deslocamento tempo antigo era muito. Navio. E enfim. Meses de viagem. Arriscando a sua própria vida. Custo altíssimo. E aí, dependendo do valor aquisitivo, tem que descer nas partes baixas. Você tá- Uma viagem extremamente desconfortável. Epafrodito vai, Por amor. vai. Como uma carta viva. Ele vai Aleluia. levar donativos para Paulo Glória a Deus. e vai levar conselhos para Paulo para dar uma reanimada no psicológico, no emocional de Paulo. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 25: julguei com tudo necessário Glória a Deus. mandar-vos Epafrodito, meu irmão. Meu Deus. Meu irmão. Meu irmão. Mas esse meu irmão aqui tem um sentido, não é um sentido religioso, um sentido religioso como nós praticamos. Sim. Ô, pastor, irmão fulano, irmão Beltrano. Não, irmão. É mais profundo ainda. É fraterno. Genuíno. É fraterno. É algo assim que vem a trazer uma palavra que eu posso dizer, irmandade. Glória a Deus. Irmandade, que eu já posso dizer assim. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, ele tem dois propósitos centrais aqui. Primeiro, ele é agradecer, Aleluia. Isso é é muito importante, né? gratidão. E no próprio capítulo, antes de todo mundo citar o capítulo 4 como, né, posso todas as coisas que me fortalecem, ele vai falar antes, né? Sei estar abatido, Então. né? Sei passar por dificuldade, sei ter fartura, sei ter escassez. Então, quer dizer, também agradecer pelo momento também de provação e luta, Ele né? agradece, Aleluia. porque ele agradece, ele tem um sentimento de gratidão. Glória a Deus. Pela igreja de Filipos, porque foi a única igreja que se comprometeu para ajudar ele Glória no a início do Deus. seu ministério, de mantê-lo, de sustentá-lo, de enviar apoio nas suas viagens. E ele fala aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 15, ele está falando assim: e bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio, Aleluia. esse princípio aí é o ministério dele. Sim,
quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Então só a igreja de Filipos que sustentava Paulo e ajudava Paulo. E é por isso que no capítulo 1, né, pastor, ele fala o quê? Que ele tinha saudades. Ele fala, ó, eu tenho Ele abre saudades, o coração, ele abre o coração. saudades de vocês. Nessa carta ele abre o coração, ele abre essa intimidade. Então Paulo já no final da vida, ele reconhece que aquela igreja dá apoio, dá um suporte desde o início do seu ministério. Então Filipos era uma igreja, como já foi dito, generosa, mão aberta, Glória a Deus. né? Quando ele estava em Tessalônica, a igreja de Filipos enviou donativos por 2 vezes, e assim por diante. Então Paulo vai agradecer a igreja de Filipos, e a igreja de Filipos manda Epafrodito, enviando donativos. Então quer dizer, vamos lá, Epafrodito sai de Filipos e vai até Roma para levar donativos e levar uma palavra de conforto, de consolo. Para dar o quê? Para dar equilíbrio para Paulo, para trazer um equilíbrio emocional para Paulo. Porque não é fácil estar preso não, irmão. Não, não é não. Entendeu? Não é fácil não. Então aí... Só quem passou, né? Aí, agora eu digo para você, Epafrodito está levando donativos e conselhos para Paulo e traz conselhos pastorais para a igreja de Filipos. Agora a minha pergunta para os ouvintes. Aleluia. Quando você leva, o que você traz? Glória a Deus. Repete aí, pastor, o resto foi boa. Epafrodito está levando conselhos para dar equilíbrio para Paulo, para ajudar o emocional de Paulo e levando donativos. Epafrodito está levando e está trazendo conselhos pastorais para orientar a igreja de Filipos. A minha pergunta é essa, para todos os ouvintes. Quando você vai fazer a visita a alguém, o que você leva? E o que você traz? É muito forte. Porque tem gente que leva fofoca e traz tragédia. Meu Deus. Tem gente que leva miséria e traz destruição, irmão. Meu Deus. Tem gente que vai fazer uma visita só para colher, Meu Jesus. para destruir 2 corações. Mas Epafrodito foi um camarada que nos traz uma lição de generosidade, de amor, de um amigo Glória a Deus. que você pode contar. Porque Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 25, irmão. Sim, sim. Julguei com tudo necessário mandar você para fora. Meu irmão, Aleluia. é meu irmão que eu Glória a posso Deus. contar nas batalhas. Eu conto com ele. Tanto é que ninguém foi ele, né? Ninguém foi ver ele lá. Você vê que ele É tava lá. possível você encontrar um amigo numa churrascaria. É possível você encontrar um amigo numa pizzaria. Momento de auge, né? Você está entendendo? Tudo dando Numa certo. confraternização, Sim. aonde só tem os Tapinha nas costas. tapinha nas costas, tamo junto, vamos pra Meu cima. parceiro, meu camarada. Agora, meu amigo, meu Paulo irmão. está dizendo, nos combate. Aleluia. Meu Glória. irmão, Meu Deus. nos combate. Deus poderoso. e Ele está eterno. dizendo assim, meu irmão, cooperador, Aleluia. companheiro no combate, na luta Glória a travada. Deus, aleluia. Que é aí que você vai conhecer Você vai verdadeiramente quem é conhecer. Eu coloquei no meu status aqui quem. Nossa, coisa linda, hein, pastor? que a verdadeira amizade floresce na diversidade. Sim. Porque eu vou dizer uma coisa, quando me visitaram, não foi os que estavam do meu lado lá na pegada, não. Foi os que só me cumprimentavam de longe, olhe lá. Meu Deus. Pastor, você vê que quando o senhor falou, esse tratamento é tão tremendo que quando ele volta no capítulo 4, ó, mas ele isso aqui é ele forte estava demais. trazendo ele levou alguns problemas para Paulo e Paulo trouxe a solução. Ele fala, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ou seja, rogo é você pedir com humildade. Olha aqui de novo, rogar é uma forma de oração. Pedir humildemente, pedir com humildade. Ó, eu peço humildemente, ó, a Evódia e também peço humildemente a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, provavelmente as irmãs ali estavam o quê? Então, o que estava acontecendo, pastor Romo, ali, era o seguinte, estava num clima de fofoca. Exatamente. As duas eram influentes no ministério e eram obreiras de Paulo. O turma daqui, a turma dali. Então elas estavam num ritmo de competição. Sim. E estava nesse clima de fofoca. Então Paulo vai e traz
uma Exortação. exortação Você vê que ele para continua aquelas. dizendo, né? Ele continua dizendo. Ó, rogo, né? Depois ele fala, ó, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro No da livro, vida. a vida. Coisa linda, pastor. Então é isso. Maravilha, Epafrodito, ele vai e fica lá na prisão. Fica lá na prisão. E Paulo, ele fala que Epafrodito, meu irmão, Aleluia. meu irmão, companheiro, nos combate, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, além de ser um irmão, um companheiro nos combate nas lutas, ele foi enviado para prover as necessidades de Paulo. Amém. Materialmente falando. Sim, sim. Como falamos, né? Porque na presídio tinha que se sustentar. Sustentar. A guarda romana não dava a provisão para ele. Então, o primeiro propósito dessa carta aqui foi agradecer. Entendi. O segundo propósito da carta, Paulo pretende dar um alerta, como acabamos de falar aqui. Aleluia. A igreja de Filipos estava vivendo dois problemas aqui, dois problemas. Muito sério. O primeiro era interno, o outro era externo. Certo. O interno acabamos de falar que eram essas duas irmãs que estavam em clima de fofoca. Porque, o pastor Romo, a fofoca na igreja, ela adoece. Adoece o corpo da igreja. E é um problema real também na igreja do Ela século adoece. XXI, né? É um problema até os dias atuais. Né? Ela adoece. Quando a gente vê uma fofoca dentro de uma igreja, pode ter uma certeza que o corpo da igreja, ela acaba adoecendo. É por isso que João fala na sua epístola joanina que quando você fala mal do teu irmão, ele considera você como homicida. Como Você homicida. pode matar uma vida. Como homicida. Você pode ser considerado como homicida. Adoece o corpo, adoece o corpo. E a fofoca, ela tem causado muitos destruição dentro das nossas igrejas. Demais. Eu vou contar algo que eu aprendi no seminário. Sim, conta mesmo. E aconteceu o seguinte. Uma certa feita havia um pastor de igreja, certo? E aí, daqui a pouco começou a gritar, começou a dar uns gritos. O irmão ouviu uns gritos lá que ele é vizinho, não era vizinho? Certo. Era vizinho do pastor. E ele começou a ouvir uns gritos. Aí ele saiu na janela e viu o pastor com a toalha, tipo, em cima da esposa. Sim. Aí o irmão falou assim, nossa, o pastor está espancando a esposa. Está espancando a esposa. E aí... Na visão dele. Ele olhando da janela. Olhando, e a esposa gritando, mas... Aí, quando pensa que não, quando na hora do culto, o pastor chega na igreja e vê a igreja, toda a igreja fica... Mudou, estava diferente. Estava diferente. A esfera não era... Já estava diferente a igreja. Aí o pastor falou, oxe, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí o pastor sobe num púlpito e tal, pega o microfone e cumprimenta a igreja. Poucos saudaram. Aí ele falou assim, irmãos, hoje pela manhã, eu tive uma batalha ferrenha dentro da minha casa. A minha esposa mexeu numa caixa de marimbondo e eu com a toalha, eu bati para os marimbondos ir embora. Meu Deus. E ela não pôde vir, mas ela está bem. Agora, como ficou a cara desse irmão? Meu Jesus. Que semeou essa sementinha do mal para toda a igreja. Sem ao menos saber, né, se realmente, né? Nem tudo que a gente vê, irmão, é o que está acontecendo. A gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. É o que estava acontecendo aqui. Sim, perfeito. Mas Paulo, ele pretende dar um alerta. E sabiamente, mais uma vez com humildade, né? Rogo, né? Peço humildemente. Isso. Peço humildemente. Então a igreja, havia essa desunião, essa competição no interior da igreja. Certo. A presunção, o egoísmo estava causando divisão e murmuração. Esse era o problema interno. Era o problema interno. Certo. Agora, o segundo problema, que era externo, que Paulo vai falar aqui, ó. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 2, está dizendo assim: acautelai-vos dos cães. Meu Deus. Acautelai-vos dos maus obreiros. Meu Deus. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque estava havendo uma heresia. Certo. A heresia estava profilerando naquele lugar.
E aí Paulo vai e acaba combatendo para acautelai-vos dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Aleluia, Jesus. Então, esse clima, essa conduta de Epafrodito foi muito nobre. Glória a Deus. Foi muito nobre porque no versículo 27, ele vai falar assim: de fato esteve doente, quase à morte. Então o que acontece, pastor Rômulo? Quando Epafrodito está indo para visitar Paulo em Roma, Sim. ele pega uma febre. Houve uma pandemia na Roma. Aham. Ele é acometido de uma febre romana. Quase que ele morre, irmão. Quase que ele morre. Então, Epafrodito, ele arrisca a sua própria vida para visitar um irmão, um amigo. Aleluia. E a Bíblia fala que amigo que é mais chegado Ô, que o irmão. irmão. Né? Aleluia. Pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar? Eu digo para os irmãos, onde que nós vamos parar? A gente não tem amigo, irmão. É complicado. A gente não tem. Se seu amigo, se você ficar doente com as almas, quem vai te visitar, irmão? Só Deus sabe. Verdade. Epafrodito, ele, além de doar, ele se dá. Porque ele dá donativos e ele faz o seu sacrifício para visitar Paulo, E se arriscando a sua vida, irmão. Certamente aqui, né, meu irmão Marcos, para a gente caminhar para o final, certamente aqui, sem nenhum prejuízo exegético, hermenêutico, interpretativo, como queira, certamente, muitas e muitas vezes, Epafrodito foi alimentado por Paulo. Certamente, imagina quantos sermões, quantos conselhos, quantas oportunidades, porque combates, o que nós estamos falando aqui? Companheiro de luta. Quer dizer, lado a lado. Então, quer dizer, agora que ele está numa pior, agora que ele está numa situação, eu não posso abandonar meu amigo. Claro. E aí, essa fala é uma fala verídica. Eu li alguns livros, depois vi algumas pessoas pronunciando, não é jargão de pregador. Nós, os cristãos, nós, os evangélicos, somos o único exército que assassinam os próprios soldados. Exatamente. Tiago falou o que lá no capítulo 4? De onde vem as guerras? Meu Deus. De vós mesmo. De vós mesmo. Ele é da igreja. Então você vê que é tremendo. E aí Paulo manda essa carta para a gente concluir, tratando sobre isso e sanando as questões que nos dias atuais, parece que Paulo está escrevendo para a igreja do século XXI. E de fato está. Por isso, o pastor Marcos, que eu gosto, quando eu sempre falo da leitura da Bíblia, entre os 39 livros do Primeiro Testamento, ou do Antigo, e dos 27 do Segundo ou do Novo Testamento, é o único livro no globo terrestre que quando você abre, o autor, ele vem junto contigo, para poder ali mostrar para você, ministrar, olha, é uma coisa que já aconteceu lá e está acontecendo aqui, vai acontecer depois, mas olha aqui, ó, eu estou dando uma instrução. Eu estou dando uma direção. E qual o conselho que o senhor deixa, pastor, para nós, assim, mediante a tudo isso que Paulo, assim, para a gente finalizar aqui, qual a conclusão que o senhor traz nessa... Para me dar as minhas considerações finais, Sim, ser bem breve, eu ouvi de um pastor, havia 2 soldados numa corporação. Correto. E esses 2 soldados fez um pacto. Falou assim, ó, fez um pacto. Quando a gente for para o combate, se você ficar ferido, eu vou te socorrer, ambos. E esses 2 fecharam. Quando chegou esse soldado do quartel, quando voltamos da guerra, quando chegou esse soldado, ele sentiu falta do seu companheiro. Quando ele sentiu falta do seu companheiro, ele perguntou para o capitão, eu preciso buscar meu companheiro na guerra. O capitão falou assim, você está maluco, você não pode. Você não pode porque você vai colocar a corporação em risco. Aí o soldado falou assim, mas senhor, ele é meu amigo, eu preciso lá. Aí você não vai, se você for, você vai para a corte marcial. E aí ele virou as costas para o capitão e sumiu no meio da mata. E foi à noite, só voltou no outro dia. Pastor Romo, só voltou no outro dia. Quando ele voltou no outro dia, ele voltou com o irmão no ombro. Com o amigo, o soldado no ombro. Mas o soldado estava morto. Ele pegou esse soldado e colocou no meio da corporação. O soldado morto. E o capitão falou assim, eu não te disse
que em vez de você colocar toda a corporação em risco, em vez de trazer para nós um soldado morto. Aí o soldado olhou para ele e falou assim: valeu a pena. Aleluia. Porque quando eu entrei na vala, ele me viu. E quando eu cheguei perto para resgatar ele, ele disse: eu sabia que você viria me buscar. Glória a Deus. Isso é amigo. Aleluia, Jesus. O que eu tenho que falar para finalizar é fidelidade, irmão. Amém. É fidelidade. Glória a Deus. É você ter um amor fraterno Amém. para com seu irmão. Ser sincero, ser transparente. Jogar limpo. Entendeu? Porque hoje a gente só vê tapinha nas costas e abraço de tamanduá. E isso não é cristianismo. Não está aqui dentro. Precisamos ser como Epafrodito, de arriscar sua própria vida para levar conforto e equilíbrio para um irmão que estava preso. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, os irmãos aqui também pela participação. Pastor Carlos Miazo aqui falando, alimentação espiritual, glória a Deus, aleluia. Põe na tela aqui, né, para a gente ver aqui, para o pastor ver também a participação aqui do pessoal. Quero isso aí. agradecer desde já, né, pela participação de todos vocês que estiveram conosco. Ó, tá aí, ó, pastor Carlos aqui, ó, o irmão Rubens Oliveira, glória a Deus, pura verdade, ó, alimento espiritual, esse de hoje. Aí a Isabel Fraga lá da Bahia, eita glória, o Carlos Miazo, quantas verdades, é isso mesmo, meus irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós estamos chegando aqui ao término de mais um programa. Quero agradecer, pastor Marcos, Eu que agradeço, pela pastor Romulo. disponibilidade, por essa palavra do Eu céu. que agradeço. Por ter se disposto a vir até aqui. Opa, e tamo trazer, junto. essa palavra. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, família, ministério. Grato. Que Deus continue te abençoando poderosamente, retribuindo com toda a sorte Amém. de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Pastor, irmão Nani, coloca a chave Pix, aí vamos finalizando. Como a gente sempre fala, né? Esse momento do programa, pastor, é um momento que eu tenho lutado muito para chegar nesse momento e não ter esse momento. Aí. Mas enquanto esse momento não chega, eu preciso o quê? Da ajuda das pessoas Sim. para poder manter a programação. Tudo a gente sabe que tem recursos tem e tal, recurso. mas eu estou lutando para vai chegar um momento que em breve, em nome de Jesus, que eu não vou precisar pedir. Mas enquanto esse momento não chega, eu preciso pedir da ajuda e do apoio dos irmãos. Tá aí na tela aí, ó. Você já Isso, tem a irmão. chave Seja Pix, uma igreja né? generosa. Se você puder aí contribuir, colaborar, Igreja de Filipos. nos ajude, uma semente de amor, uma semente. Quero agradecer aos irmãos que têm semeado, que têm colaborado, que têm contribuído para que essa programação mantenha-se no ar. E aí, ó, todas as quinta-feiras nós estamos aqui com essa Amém, programação, pastor. uma palavra de Deus, né, uma palavra simples, objetiva, porém cheia da graça, da virtude do Espírito Santo. E isso só é possível por quê? Porque tem a sua semente de amor que semeia, que coopera, que colabora para que o ministério, né, continue, esse programa Umberiano em Ação continue. E agora, se Deus permitir, em outubro estaremos completando o nosso segundo ano, pastor Marcos, já Que aqui maravilha, trazendo a hein? palavra. E agora mudamos nesse estilo. cenário Eu tenho bonito. certeza que o senhor vai voltar outras Volto, vezes sim. também. Claro. O seu testemunho é muito forte. Isso, vai uma hora ficar eu vou com outra trazer oportunidade de trazer outra o testemunho. oportunidade. Trazer a esposa também que ministra. Isso, minha muito esposa bom prega também. Vamos trazer também. E assim a gente vai levando a palavra de Deus com os meios e com os recursos Tá. tecnológicos em favor do reino. Eu só quero agradecer, né, pela essa oportunidade e conte comigo, meu irmão. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Querido Deus, eterno Pai, que te estás no louvamos, céu. te agradecemos. Graças te damos, ó Pai, por essa palavra do céu, pela revelação do Espírito Santo. Sim, meu Deus. Ajuda-nos, faça de Te nós como agradecemos por essa Epafrodito, rica com essas oportunidade. qualidades, com essas virtudes de amigo, de Em nome do companheiro Filho dos amado combates, Jesus Cristo, ao Pai. ponto de arriscarmos e doar a própria Sim, vida meu em Deus. prol do amigo, em É prol verdade, do meu irmão, em Deus. prol da amiga, em prol da irmã. Que nós Senhor, possamos levanta ser, meu verdadeiros Epafroditos Sim, no meu meio do Deus, teu levanta, povo, Pai. no seio da tua igreja. Sim, Meu meu Pai, Deus. repreende o espírito de fofoca. Sim, joga repreende por o espírito terra. da confusão, o espírito Sim, da meu rebeldia, da disseminação, da Sim, meu dissensão, Deus. da contenda. Joga Lança por terra por terra, toda ação meu do Pai, inimigo. todo espírito de divisão, porque o Senhor mesmo falou na E tua alcança palavra. todos, Toda ó Pai. casa, todo reino dividido não Oh, meu subsistirá. Mas onde há união, ali o Senhor ordena a Ao bênção e a encontro, vida meu para Deus. sempre. Por isso nos ajuda, Senhor. Meu Em Pai, nome do coloca teu uma filho trava amado nas Jesus nossas línguas. Cristo, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a semearmos uma palavra de fé, uma palavra Sim, de meu amor, Deus. uma palavra de esperança. Faz a promover, obra, meu Pai, a Espírito palavra de que vai Deus. ser edificada, que vai trazer Sim, meu edificação àqueles que ouvem e recebem essa palavra. Exato. Pai, abençoa poderosamente. Sim, meu Deus. Sê conosco, ó Pai, em nome de Nos leve em Jesus. paz. Deus, numa noite Em nome maravilhosa, de Jesus abençoada, Cristo, meu com Deus. sonos, com sono reparador e Que o Senhor continue restaurador, dando com força, sonhos graça. proféticos. E ajuda-nos, ó Pai, Sim, nessa meu caminhada. Deus. Fortalece-nos e guia-nos pelo poder da Tua Nos palavra, fortalece, pelo poder do Teu Senhor. Espírito Santo. No Em nome nome de de Jesus, Jesus assim como Cristo. viemos em paz para os nossos lares. Leva-nos em Sim, paz. meu Deus. É o que pedimos. Te Oramos e agradecemos, ó agradecemos Pai. em nome do Pai, do Filho Em nome e do de Espírito Jesus. Santo. Estenda as suas mãos aí, receba da parte de Deus, é mais 3 bênçãos. Que o grande amor de Deus, o Pai,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações, e a comunhão do divino e precioso Espírito Santo, o amigo das nossas almas, esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que crê, diga bem forte, bem alto, não estiver. Amém, Amém. amém, graças a Deus. Cela com amém aí, não sai embora sem com amém. Conto com a tua oferta, com a tua semente de amor. Esse foi um programa Umberiano em Ação. Eu sou o pastor Rômulo, umberiano de verdade, e querendo Deus, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Deus te abençoe, a paz do Senhor.